A graça e a paz, amados pastores. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11 e o capítulo 12, né? Eu vou colocar duas cartas porque elas ficaram curtas, ali o comentário. Lembrando que aqui a gente aborda os principais temas ou aqueles temas que podem ser cobrados em prova, tá? Aquela parte ali das discussões, das controvérsias entre teólogos e escritores, a gente não entra nisso, só quando o escritor, né, ele dá o posicionamento dele, dá o veredito dele, e aí a gente só traz o veredito, tá? O conteúdo da carta de Éfesos, né? de Efésios, perdão, tá? A carta de Efésios, o conteúdo dela é o seguinte: ela é uma carta católica, né? Ou seja, ela é uma carta universal, ela não é endereçada à igreja, né? E é uma carta escrita na prisão, tá? O autor é Paulo, não há discussão sobre isso, é uma carta paulina. O local de origem, sim, existe algumas controvérsias, né? Nós já sabemos, como eu já falei, ela é uma carta de prisão e provavelmente as cartas de Colossenses, Filemon e a carta de Efésios, essas três cartas são cartas de prisão, né? Então já é bom saber aí, né? Colossenses, Filemon e Efésios são cartas de prisão, e essas três cartas foram escritas provavelmente no mesmo local, onde é a prisão de Paulo em Roma. Então a carta foi escrita em Roma, tá? A data provável é que foi ali no início da década de 60, logo no início. Destinatário, como eu falei, não tem como afirmar com certeza para quem a carta foi originalmente escrita, né? Então a conclusão que nós chegamos e a conclusão mais aceita pela maioria, né, pela comunidade, é que ela foi destinada à igreja em Éfeso, né, mas ela teria uma natureza de uma carta circular, né? Ou seja, ela não trata de assunto específico de uma igreja local, de uma cidade, né? Apesar dela ter ido originalmente para a cidade de Éfeso, ela foi para lá, mas de lá ela ia se espalhar. Apesar que todas as cartas faziam isso, ela já surgiu com esse propósito, né? O texto, né, o propósito, como eu falei, o propósito era esse, fazer uma carta circular, né, com o objetivo de dar instrução aos leitores de uma forma geral, de que é útil para os crentes, né? Ou seja, tratava de assunto geral do que era importante para aquela comunidade cristã saber, né, daquela época. Não é possível especificar um assunto concreto, como aquilo que eu falei, né? Ela não teria um assunto concreto, nem uma igreja concreta, porque ela tinha um objetivo de ser circular. O texto dela não há muita controvérsia, com exceção ao destinatário no capítulo 1, versículo 1, ou seja, ela já no início, é a única parte ali que algumas pessoas não aceitam, né? Porque existe uma dúvida no trecho substancial dessa parte, né? Mas fora isso, a carta como um todo, ela acredita que ela está da forma como ela foi escrita originalmente na época. A aceitação do cano é bem simples, porque ela teve uma aceitação simples, universal, inclusive no cano de Marcião, e essas partes que é importante, que a prova pode cair, né? Qual carta paulina era aceita, né? Nem todas as cartas paulinas eram aceitas, você vai ver isso, entendeu? Nem todas as cartas paulinas eram aceitas, né? As cartas pastorais, por exemplo, de Timóteo não eram aceitas. Tito não era aceito pelo cano de Marcião, tá? Mas aqui essa carta ela era aceita. Efésios também, em estudo recente, o que é que ela trata? Ela é uma carta inconfundível no trato à Igreja Universal, né? Ela claramente nos informa mais a respeito da Igreja Universal do que todas as outras cartas paulinas, né? Ela dá uma forte ênfase à ação divina de operar a salvação. Em todos os textos está bem claro que a pessoa de Cristo e a sua obra são cruciais para o caminho cristão, né? Dá ênfase da unidade, né? Da unidade da igreja. A igreja é um corpo de Cristo que ocupa um papel importante na execução
do grande propósito de Deus. Então a gente é o corpo de Cristo, né? Capítulo 12, Filipenses, né? O autor, Paulo, não tem como negar, ele já afirma isso já na própria carta. O local de origem, né? Paulo escreve essa carta em prisão, né? Mas não afirma o local da prisão. Então, tradicionalmente, tem se alegado que essa prisão é a de Roma também, né? Existem algumas teorias aí para a cidade de Cesareia ou para a cidade de Éfeso, tá? Eu coloquei essas duas teorias porque ela tem uma aceitação até bem forte, mas o autor ele acredita que foi uma prisão em Roma para Filipenses. A data é incerta, mas podemos atribuir aí que tenha sido no final da década de 50, ou seja, ela é uma carta, foi escrita no final da década de 50, enquanto a de Efésios foi o quê? No início da década de 60. Então, ele escreveu Filipenses e logo em seguida escreveu Efésios, tá? O texto, a epístola, não apresenta nenhum problema textual importante, nenhum problema, enquanto que a de Efésios apresentava capítulo 1, versículo 1, né? O resto dela era tudo ok. Aqui não, aqui estava tudo ok, sem nenhum problema. Aceitação no cânon, não há evidências que alguém tenha questionado sua canonicidade, então ninguém questionou, e inclusive Marcião foi incluído no cânon de Marcião. Filipenses em estudos recentes, né? São 4 as principais áreas estudadas recentemente e debatido nas cartas de Filipenses, né? Por exemplo, um hino que é cantado, né, que é descrito ali no capítulo 2, que vai do 6 ao 11, né? Qual é a finalidade daquele hino, se ele foi escrito realmente por Paulo, se é um hino posterior, que foi incluído pelos escribas, enfim. O local em que Paulo estava preso, como falei, ele é incerto, até hoje se levantam novas teorias, ou novos teólogos tentam confirmar alguns. A unidade da carta, há quem diga que ela não foi escrita de uma vez só, ela foi escrita em momentos diferentes e depois uniram, mas o escritor defende a unicidade. E quem são os oponentes de Paulo? Porque Paulo fala que existe ali oponentes, mas ele não cita quem são, e aí existe várias teorias hoje em dia ainda. Mas a contribuição de Filipenses, para encerrarmos, é que a carta dos Filipenses é uma raridade. Carta de Filipenses é uma raridade, pois Paulo não escreve para corrigir algo. Então ela pode dizer que é a única carta ali que Paulo não escreve para corrigir algo. Ele está satisfeito com a igreja de Filipenses, ele está contente. Inclusive, a igreja de Filipenses é uma das poucas que foram fundadas por Paulo, né? Então Paulo está contente, ele tá feliz, então ele escreve aquela carta de maneira feliz, alegre, não corrige, não exorta. E são essas aí as nossas considerações para o nosso vídeo. E até o nosso próximo encontro. Fé na missão. Até lá. Fui.